Shalom, galerinha do YouTube, e a paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Quero estar agradecendo a cada um de vocês que está sempre acompanhando aqui este trabalho de suma relevância para o reino de Deus, né? Quero mandar um abraço para o meu colega Vieira. Deus te abençoe, Vieira, por você estar sempre acompanhando aqui o meu canal. E estamos iniciando neste momento o estudo de lições bíblicas do primeiro trimestre de 2019, adultos, com o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, né? Esse estudo vai estar esclarecendo algumas coisas, né? Onde vai nos ensinar que nem tudo é batalha espiritual, nem tudo aquilo que o povo de Deus, os crentes, muitas vezes falam que é batalha espiritual, nem sempre é batalha espiritual. Muitas das vezes eu errei em algumas situações, dizendo que eu estava passando por lutas espiritual, né, melhor dizer, sendo que eu não estava passando por luta espiritual. E sem falar alguns ensinos, né, algumas doutrinas que várias religiões ensinam que não é verdade que seja batalha espiritual. E vamos entender um pouquinho, né, através aqui dessas lições. E eu quero informar também que eu estarei fazendo um próximo vídeo para poder responder a pergunta de alguns colegas meus, né? Algumas pessoas que muitas vezes me param e perguntam: irmão Edson, por que você veste branco na maioria dos seus vídeos? Então, neste próximo vídeo eu estarei respondendo esta pergunta e você vai saber o porquê. Se há um significado, se é apenas que eu quero um padrão para ficar organizadinho aqui no meu canal, né? Então você estará sabendo o porquê que eu visto branco em meus vídeos. Então vamos lá, né? Estamos na lição de número 1 do primeiro trimestre de 2019, né? Adultos. Vamos lá. Lição 1. Essa lição era para me ter postado no dia 6 de janeiro, né? Mas infelizmente eu não pude, não tive tempo. Mas para honra e glória de Deus, amanhã eu estarei postando a lição de número 2, que será uma lição muito bacana, muito curiosa, né? Que vai falar sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Então vamos entender um pouco do mundo espiritual na lição de número 2. Então vamos lá. Lição 1, batalha espiritual, a realidade de não poder subestimar. Né? Batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Né? Vamos lá. Texto Aurel, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? Verdade prática. A batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Então é isso. A batalha espiritual é uma luta contínua. Não é uma luta que a gente começa aqui e para ali. A gente precisa estar lutando continuamente. Porque no instante que você para de lutar, o inimigo te vence, o inimigo te derruba, o inimigo acaba com a sua vida espiritual e acaba com várias áreas da tua vida. Então precisamos estar sempre de guarda fechada e preparado para lutar, né? Sem falar que revestido de toda a armadura do Espírito Santo e com a palavra de Deus afiada, né? Para o grande combate. As leituras diárias para cada dia da semana com relação a este tema vai estar na descrição do vídeo. Então veja a descrição do vídeo, que vai estar lá toda a leitura diária, né? Todos os livros da Bíblia para uma semana para você estar estudando, tá bom? Vamos lá, leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 9, que diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, aqui no versículo de número 5, né? No versículo de número 5, há um pedido, né? Para que os jovens sejam sujeitos aos anciãos, as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, né? As pessoas com mais conhecimento da palavra do Senhor, e assim sucessivamente, né? E também pede aqui que também os anciãos, né? Ou seja, que todos, que ambos estejam em união e sujeitos uns aos outros. Então ele também fala que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então vale a pena ser humilde para poder ser abençoado pelo papai. No versículo 7, já é pedido aqui na palavra de Deus que a gente venha lançar sobre o Senhor, né, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, ou seja, porque Ele cuida de mim e cuida de você. Pede também para que sejamos sóbrios e vigilantes, que estejamos vigiando, aqui no versículo de número 8, né? Estejamos vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar, buscando uma vida para poder ceifar e destruir, né? E também avisa aqui, ó, que ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, vale a pena resistir na fé. Nós conseguimos resistir na fé, porque assim como Paulo, ele venceu, como outros discípulos, eles venceram. Muitos deles morreram, mas venceram. Mesmo morrendo, eles morreram vencedores, morreram campeões. Eles não negaram o nome de Cristo, né? Jesus também, ele sendo santo, ele abriu mão do seu reino e veio ao mundo, se fez carne e passou por tudo que nós já passamos, por tudo que nós por tudo que nós iremos passar. E ele venceu, ele sofreu. Sendo santo, ele sofreu por nós pecadores. E assim sucessivamente, né? Vamos lá. Introdução. A batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção do assunto nas Escrituras. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Então, que a gente estejamos com os olhos espirituais abertos e ter o discernimento, né, para que não venha cair no engano do inimigo, né? Vamos lá, primeiro tópico, a batalha espiritual. A autêntica batalha espiritual tem fundamento bíblicos, mas nem tudo o que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras, né? Por isso que é bom examinar as Escrituras para saber o que é verdade e o que é mentira, o que é fantasia e o que é real, e assim sucessivamente. Vamos lá. Subtópico do tópico 1. Diz assim: conceito de batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo o mundo está no maligno. 1 João 5, versículo 19, né? Assim existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de várias maneiras, em princípio nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho.
a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. Então, é isso. Nós vivemos em um mundo que jaz do maligno. O servo de Deus pertence a Deus, né? E aqueles que não servem a Deus, eles vivem na influência do maligno, o qual está governando o mundo, né? Então é isso. Então você pode, já que estamos no terreno do adversário, né? Sendo que não é dele, né? Na realidade, mas ele mesmo assim ele governa. Então constantemente sofremos lutas espiritual. Nós precisamos combater espiritualmente este mal através da palavra de Deus, através da oração, né? Levando a mensagem, a verdade para as pessoas. Aí nós estamos na verdadeira, na autêntica batalha espiritual. Porque vira e mexe eles lançam setas contra a nossa vida. A todo momento estão tentando parar a obra do Senhor, né? Vamos lá. Também precisamos saber, né? Muitos precisam saber que os demônios existem. Os demônios existem. Os espíritos demoníacos são reais, entendeu? Existe um mundo espiritual. Não é só esse mundo que vemos aqui, né? Que é o mundo material. Existe um mundo espiritual. E nós estamos entre os dois mundos, né? O mundo terreno e o mundo espiritual, né? Vamos lá. Subtópico de número 2 do tópico 1. Uma realidade bíblica. O tema principal de primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Né? Então é isso, aqui no final pede para que sejamos sóbrios, né? Para que possamos estar vigilantes por conta do nosso adversário, né? E esse sofrimento é resultado do trabalhar do inimigo. Toda essa perseguição que sofremos, o causador dela é o nosso inimigo. Jamais olhe o seu irmão como seu adversário, né? Infelizmente, Satanás ele pode usar muitos dos seres humanos, né? Possuí-los para nos atacar. Então não lute contra ele, contra a carne e o sangue do seu irmão, né? Está lá escrito no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, que a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, né? E etc. Contra as forças demoníacas. Vamos lá. Subtópico de número 3 do tópico 1. O que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores desta doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali, adaptando as passagens selecionadas para ajustá-las às nossas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas como da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas, em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família, com os rituais de libertação. Glória a Deus. Vamos lá, minha gente, Então, minha gente, muitos ensinos
que fala sobre batalha espiritual, que afirma que tal ação é uma batalha espiritual, tal combate é uma batalha espiritual. Muitos deles não são. Na realidade, são ensinos trazidos por alguns mentores, né, que pinçam a Bíblia aqui e ali para poder fazer as suas experiências parecer algo bíblico, né? Eles querem provar na Bíblia, ou seja, estão usando a Bíblia de má fé. Só que isso aqui não é brincadeira, isso aqui é algo muito sério. É muito perigoso brincar com a palavra de Deus, muito perigoso, né? E é isso que está ensinando aqui no livro de lições bíblicas. Vamos lá para o tópico de número 2, né? Principais crenças da pseudobatalha espiritual. As inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um salvo pode ser possuído pelos demônios. Então vamos aprender um pouco mais sobre isso daqui. Eu vou aprender um pouco mais sobre isso daqui também, né? Vamos lá. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nestes lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsar esse espírito maligno. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, o mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia, né? Só que não é. Isso é doutrina dos demônios, na realidade, né? Que busca trazer o ser humano para um engano. Os demônios, muitos desses espíritos, eles, na maioria das vezes, eles querem parecer mais poderoso que Deus. E por isso que eles pinçam a Bíblia aqui e ali. Estou falando dos espíritos territoriais, os que se diz espíritos territoriais, né? Onde afirmam que é necessário que, ou seja, muitos pastores e muitos de outras seitas aí religiosas, eles trazem ensinamentos dizendo que para expulsar esses demônios é necessário que uma pessoa cheia do Espírito Santo faça uma oração para poder expulsar esses espíritos, né? E eles passam uma imagem de que é algo difícil, mas não é. Não precisa ser aquela pessoa, pá. Ó, a missão do Senhor é salvar a humanidade. Então, se tem um povo ali para Deus salvar, Ele vai mandar um anjo. Basta um anjo, 2 anjos, para poder expulsar esses demônios, né, que estão aprisionando as pessoas. Um anjo, dois anjos para poder expulsar essas legiões de demônios, e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui, ou seja, vamos ver a continuação. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. Vamos ver aqui Daniel 10, capítulo 13, versículo 20. Vamos lá, Daniel, capítulo 10. Meu ventilador não está me ajudando. 10, versículo 13. Eu vou ler só. Você pode estar lendo o Daniel 10, capítulo 13, ao versículo 20. Eu vou ler aqui, para não tomar muito tempo, só o versículo 20, que diz assim: E disse: Sabes por que eu vim a ti?
Esse é o anjo falando. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, houve ali 21 dias de batalha angelical. Não foi batalha espiritual de homem, né? Batalha espiritual é isso. É um combate de homem, de ser humano, contra seres espirituais, seres demoníacos e etc. Entendeu? Agora, um combate de anjo e demônio se chama batalha, ou seja, de anjo e demônio é batalha angelical. Agora, de humano com seres espirituais se chama batalha espiritual. De anjo contra demônio, angelical. De humano contra os espíritos, demoníacos e etc., é que chama batalha espiritual. É algo totalmente diferente, tá bom? Então nem tudo que se diz ser batalha espiritual é batalha espiritual. A gente tem que ter este conhecimento, né, para poder compreender. Vamos lá. Maldição hereditária. A doutrina resume-se, ou seja, deixa eu repetir. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária teve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Não é? Então, essa doutrina resume nisso aqui, né? Da maldição hereditária, aqui do subtópico número 2. Essa doutrina ensina que é necessário que a pessoa afetada pela maldição hereditária, ela precisa fazer uma busca, uma procura, uma investigação para saber quem foi dos seus entes queridos, seus avós, bisavós, tataravós, etc. Seus entes queridos que muitas das vezes já morreram. E descobrir qual deles deram lugar ao diabo, né? Para que eles peçam perdão a favor desses entes queridos. E a palavra de Deus diz que não invoqueis os mortos. Isso é feitiçaria, isso é magia. E Deus abomina isso, né? Não podemos invocar os mortos. Vamos lá, continuando. Uma vez descoberta a tal geração, pede-se perdão por ela. E dessa forma a maldição de família será desfeita. É isso que eu falei, né? É uma espécie de perdão por procuração, muito parecido com o batismo pelos mortos, praticado pelos mormons. O que defendem essa doutrina pensam a escritura em busca de sustentação bíblica. Você pode estar lendo para poder ter uma confirmação na palavra do Senhor. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 9, e o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Vamos agora para o subtópico de número 3, que diz assim: crentes endemoniados. Será que crente, ele também está sujeito a ficar endemoniado? Vamos saber agora. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita no corpo. Pronto, depois eu continuo. Eu quero te fazer essa pergunta. Você concorda com essa doutrina de que nós somos espíritos? Vamos saber agora se somos espíritos ou não. Esse é um conceito do Kenneth Hagin, né? Partindo desse falso conceito teológico. Afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul, depois que ele se afastou de Deus.
Onde você vai ver esse caso de Saul, é do livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, e capítulo 18, verso 10, e capítulo 19, verso 9. O caso de Judas Iscariotes, Lucas 22, versículo 3, além de Ananias e Safira, né? Querendo lembrar, Saul realmente ele foi atormentado por espíritos malignos, né? Mas ele foi atormentado depois que ele se afastou do Senhor, depois que ele se desviou de Deus, né? E o caso de Judas Iscariotes, teve um certo momento que a gente vai ler aqui, né? Que Jesus ele disse que dentre os discípulos ali havia um que era o diabo. Ele estava se referindo ao Judas Iscariotes, né? Ou seja, ele não era cristão. Ele seguia a Cristo, mas ele não era cristão. Porque o cristão ele é fiel, o cristão ele obedece, o cristão ele não trai, né? E o Judas Iscariotes fez isso. Ele traiu a Jesus Cristo ali, né? Entregou a vida de Jesus por algumas moedas. E tem um caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles apenas blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles não estavam possessos, eles apenas blasfemaram. E os que trazem essa doutrina, né? Essa falsa doutrina, esse falso ensinamento, eles querem usar esses versículos aqui para provar que cristãos que servem do Senhor, o evangélico, ele fica possuído. Não fica, salvo se em algum momento eles se desviarem. Se a gente der brecha, é lógico que a gente vai ficar, né? O que não pode é abrir portas para que o inimigo venha entrar. Porque se a gente não vigiar, por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Porque se a gente não vigiar e orar, o inimigo sim, nessa situação, ele toma de conta sim. Assim como entrou na vida de Saul, não é verdade? Vamos lá, o tópico de número 3, esse é o último tópico, né? Certo que tem vários subtópicos, né? Mas aqui é o último tópico para poder finalizar aqui, para poder concluir. Vamos lá. Ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, o que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores desta inovação, né? Subtópico de número 1 do tópico 3. Sobre o mapeamento espiritual. As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia. Daniel 10, 13. Onde fala da batalha dos anjos do Senhor, né? Contra o príncipe da Pérsia. Aí você pode estar lendo Daniel 10, verso 13, né? E o príncipe da Grécia também. São citações fora de contexto, pois se trata de guerra angelical e não há indício da presença humana, que aí seria a batalha espiritual. O gadareno rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Livro de Marcos 5:10. Porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Lucas 8, versículo 31. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Então, aquela legião de demônios que estava possuindo aquele homem endemoniado na cidade de Gadara, né? Jesus tinha mandado eles ir para o inferno, né? Para um lugar de tormento. E ele não queria ir, não queria ser atormentados. E por esta razão, como eles não queriam ir, eles pediram para ficar ali em Gadara. Foi onde Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, onde os porcos se precipitaram e se lançaram no abismo e morreram, né? Foi isso que na realidade aconteceu. E agora esclarece, né, que realmente não é verdade o que esses falsos mestres ensinam, né?
Agora ficou claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Vamos lá. Subtópico de número 2 do tópico 3, que diz assim, sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então Jesus busca, ou seja, Jesus, o Senhor Deus, ele visita o pecado na vida daqueles que o aborrecem, até a 3ª e 4ª geração. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes. Romanos 5, versículo 8 ao 10. Pois estes se tornam nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Então é isso, a partir do momento que a gente aceita o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, essas maldições, ela cai por terra. Você não precisa procurar quem foi a pessoa que deu lugar ao diabo, Você não precisa estar clamando, orando, pedindo perdão para o seu ente querido, que muitas das vezes já morreu, Você não precisa invocar os mortos. Basta você levantar a mão para o Senhor, se converter e viver a palavra do Senhor. Viver a palavra do Senhor, não basta você conhecer. É conhecer e viver. Aí essas maldições, ela cai por terra no nome do Senhor Jesus e você vai estar livre delas. Tá bom? O que eles fazem com a expressão espíritos familiares é uma fraude. O termo usado na Bíblia hebraica é over ou ovite, plural, medium, espírito de mortos, necromante e mágico. Levítico 19, 31 e capítulo 20, versículo 6. Isso está muito longe de serem espíritos que passam de pais para filho. Vamos lá. Vamos para o subtópico de número 3 do tópico 3. Esse já é o penúltimo subtópico, que diz assim, sobre a possibilidade de um cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado nesta época. Eu já falei sobre isso, Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas que o assombrava um espírito mau. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente? Foi Jesus quem disse: não vos escolhi a vós, os 12. Jesus está dizendo que ele não escolheu os 12. E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes. Ou seja, que um de vós é um traidor, que não é meu servo. É um seguidor, mas não é um servo. Porque servo ele é fiel, ele obedece na risca, ele sofre ali junto porque ele ama, e assim sucessivamente. Você pode estar lendo o livro de João, capítulo 6, versículo 70 ao versículo 71. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo. Que a mentira eu considero como uma blasfêmia também. Eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficaram possessos. Eles apenas mentiram, mas não estavam possessos. O crente em Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. Você vai ver isso aqui no livro de 1 João, versículo 5 ao versículo... Ou seja, 1 João 5, versículo 18. Agora vamos para o subtópico do número 4, do tópico 3,
e o último, para a gente poder ir para a conclusão e finalizar esse estudo, né? Vamos lá, o homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne, nem ossos. Lucas 24, verso 39. Se o espírito não tem carne, nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. João, capítulo 1, verso 14. Então, essa doutrina de que o homem é o espírito é mentira. Nós temos a natureza, né, de corpo, alma e espírito. Então, é impossível que sejamos espírito. Nós temos a natureza, corpo, alma e espírito. Porque na realidade o espírito por si, ele não tem carne e não tem ossos. Ele não tem esta matéria que temos aqui, né? A palpável. Aí a gente já percebe, já concluímos aqui que é uma falsa doutrina. Vamos para a conclusão para podermos finalizar agora. Conclusão. Há necessidade de equilíbrio para que os exageros destas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Então precisamos ter maturidade, né? Mas também ter um cuidado para não se tornar fanático. Em vez de ser um cristão fanático, que a gente venha a ter discernimento espiritual, né? Examinar as escrituras para poder saber se realmente é uma batalha espiritual ou não, né? Ou não, porque não podemos ignorar a batalha espiritual, porque a batalha espiritual ela é real, ela existe, ela é verdadeira. Então só precisamos saber o que é e o que não é. E tudo isso está aqui, ó, na palavra de Deus. Tá bom? Então concluímos aqui mais essa lição, que eu tive muito trabalho para fazer hoje. É a segunda vez que eu gravo essa mesma lição. Eu fiz a primeira, mas infelizmente eu fui mexendo, acabei apagando, né? Mas para a honra e a glória de Deus eu consegui. Foi muito difícil o meu dia hoje. O meu dia hoje foi só para este vídeo. Imagina o trabalho que eu tive para fazer esse vídeo. Então eu acho que vocês poderiam ter piedade de mim agora neste momento, né? E deixar o seu joinha, o seu gostei, se inscrever no canal para honra e a glória de Deus, compartilhar este vídeo nas redes sociais para a honra e a glória de Deus, porque esta mensagem, este ensinamento deve ser espalhado para os quatro cantos da terra. Muitos estão precisando ouvir esta mensagem, esta verdade, a palavra de Deus. Eu não prego aqui as minhas verdades, né? Eu não prego o que eu penso ou o que eu acho e etc. Eu prego a palavra de Deus, o que está aqui escrito no livro da vida, né? Então desde já muito obrigado a todos vocês e Deus os abençoe, tá bom? Desde já, tchau, tchau e até o próximo vídeo, onde eu estarei respondendo o porquê eu gosto de vestir branco na maioria dos meus vídeos, tá bom? Vou fazer um vídeo só para isso, para poder explicar o porquê eu visto esse branco aqui, que algumas pessoas, alguns colegas tiveram me perguntando, e eu vou fazer um vídeo porque merece um vídeo esta resposta. Falou? Shalom, e eu agradeço esta rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Obrigado e tchau, tchau.